Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje, mais uma vez, aqui a gente agradece a Célia Moldecor por ceder espaço para a gente gravar o nosso programa. Hoje a gente vai falar, sabe, daquelas pessoas que vivem neuróticas quando o assunto é alimentação saudável, ou seja, gente, a gente está falando neurótica, mas assim, é uma preocupação excessiva. O nome disso é ortorexia. E sobre esse assunto, a gente vai bater um papo aqui com a nutricionista Flávia Rocha. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, Dânia, por mais uma oportunidade de estar aqui esclarecendo mais um assunto sobre nutrição. Ortorexia nervosa, eu queria que a gente começasse tentando traduzir o que é isso. As pessoas conhecem anorexia, as pessoas conhecem bulimia, mas ortorexia é uma palavra nova. Ortorexia é uma palavra nova até para a nutrição em si e até para a sociedade em si. Ortorexia ainda não foi caracterizada, Dânia, por um transtorno alimentar. A ortorexia é como se fosse um distúrbio. É um distúrbio em relação a pessoas que são obsessivas pela alimentação saudável. Nada contra a alimentação saudável, é bom deixar claro aqui, a gente não está criticando. Nada contra a alimentação saudável. Porém, em relação à saúde, não tem nada a ver. Pessoas que se colocam como a alimentação saudável como o centro do seu dia. Como das suas atitudes também. Por exemplo, pessoas que desprendem do seu dia 5 horas, 6 horas para só pensar na sua alimentação. Pessoas que recusam convites com a sociedade, porque ali ele não vai ter confiança se realmente tiver ingredientes saudáveis. Pessoas que discutem muito, tentam catequizar outras pessoas sobre esse termo saudável, sendo que a ortorexia quem é ortoréxico não quer dizer que ele esteja sendo de fato saudável. Ele está desenvolvendo uma patologia ainda desconhecida por ele. E tem várias formas de a gente identificar esse tipo de pessoa. Como? Quais são essas formas? Como identificar esse tipo de pessoa? Pessoas que olham muitos rótulos, pessoas que ficam, vamos dizer, habitoladas de sempre tem aqui um aditivo químico, eu não posso consumir. Esse horário é o horário da minha alimentação, eu não vou sair agora com minha mãe porque eu tenho que comer isso. E lá onde eu vou não tem nada. Ou uma reunião de familiares, eles ficam muito tempo, até em jejum, no caso, para não comer aquilo que foi disponibilizado à mesa, porque eles não têm confiança sobre aquilo, em relação a como foi feita a preparação. Então, ou seja, a gente pode considerar que a ortorexia, ela gera um impacto negativo em termos psicológicos e de convivência, porque, olha, gente... Pois é, uma coisa é você dizer assim, olha, eu faço uma dieta, como a gente já trouxe aqui no programa Utilidade Pública, a doutora Norma Leite, inclusive Gleice Queiroz, que veio acompanhando também do personal do Flávio, e ela disse, olha, final de ano eu tenho um problema sério, porque as pessoas me chamam muito para reuniões, para confraternizações, e eu tenho que lavar a minha lancheira. Isso é uma coisa, gente, completamente diferente. A gente está falando aqui de um problema que, de fato, ele compromete a sua convivência em sociedade. Você fica tão obcecado pela alimentação saudável, acaba desenvolvendo um distúrbio mesmo, que ainda não é caracterizado como transtorno, como a gente falou. Quem são essas pessoas que se tornam ortoréxicas? Geralmente são pessoas imediatistas, são pessoas que cultuam muito a forma física, que vivem em busca de uma beleza concreta, não abstrata, não em relação ao que por dentro isso pode vir a acontecer, e sim o que é que ela vai mostrar para o outro. São pessoas que são muito obsessivas pelo corpo, por exemplo, e acabam desempenhando atividades que podem fazer com que ele, de fato, fique doente, que é totalmente contrário do que a gente propaga na nutrição. A alimentação saudável, Dânia, ela tem que ser leve. Ela tem que estar dentro do nosso estilo de vida, que a gente não comprometa a nossa forma de ver a sociedade, de se comportar dentro de uma sociedade. Que a gente não comprometa uma reunião de família, uma reunião entre amigos. E até mesmo a conversa que a gente tem com as outras pessoas. Pessoas que
estão procurando ser 100% saudável, elas são vulneráveis a erro. A gente não consegue ser perfeito em tudo na nossa vida. Isso tem muito a ver com esse imediatismo que a gente está falando, gente, daquela insatisfação por conta da mídia, o corpo perfeito. O corpo perfeito. Enquanto a gente tem um grupo de pessoas que estão se alimentando cada vez pior, que estão desenvolvendo obesidade, tem outro grupo de pessoas que estão muito voltadas ao culto ao corpo. E nem sempre isso está sendo saudável para aquela pessoa. Como eu falei, ser obsessiva pela alimentação saudável, talvez ela esteja desenvolvendo uma patologia em vez de estar adicionando mais saúde nos seus dias. Pode trazer, por exemplo, causar problemas como a desnutrição? Pode sim. Pode ocorrer a desnutrição, a subnutrição, porque nem sempre essas pessoas se comportam ou fazem um planejamento alimentar orientado por profissional. Geralmente, e hoje em dia com essas redes sociais sendo bem divulgados, alimentação saudável, alimentação de fulana, cicrana, eles acabam pegando isso para a vida deles e nem sempre de forma orientada. Já começam a achar que entendem mais e que sabem mais do que o próprio profissional. E o profissional é importantíssimo nessa fase em relação a identificar esse distúrbio, esse processo que aquela pessoa está passando. E se não for um bom profissional que se atente para isso, o profissional pode até despertar nessa pessoa um distúrbio ortoréxico. Por quê? Às vezes, tem pessoas que fazem dietas muito fechadas. Você não pode comer isso, aquilo e aquilo. Você está proibida. Na nutrição, a gente não pode atuar com proibição. E sim, a gente tem que promover o equilíbrio, Dânia. E existem muitas dietas por aí, dietas muito restritivas. E assim, vai depender muito de cada um, né? Porque depende muito do metabolismo de cada um, do tipo de atividade que cada um faz durante o dia. E depende muito do emocional de cada um. A gente trabalhando com um ser vivo repleto de emoções. Que não é só a forma física que deve ser cuidada. Não é só ele estar bem para o verão, como o imediatismo traz para o consultório, muita gente que quer resultado assim. Não dá. Aí é mais complicado, porque não existe dieta milagrosa. Não existe. Então, a gente tem que promover um planejamento alimentar que ele possa continuar com aquilo pelo resto da vida, que ele tenha aquilo como um processo de novo estilo de vida. E não um processo que futuramente pode desencadear uma doença, que primeiro pode ser ortorexia, mas como você falou, pode também depois vir acompanhado de outros transtornos. A bulimia, a anorexia. A anorexia, pessoas anoréxicas param de consumir o alimento, param de sentir o sabor do alimento, se excluem da sociedade para não ver as outras pessoas comendo. As pessoas se desnutrem, as pessoas ficam com fome oculta dentro do corpo, o metabolismo sofre com isso, as pessoas param meninas anoréxicas param de menstruar pela descompensação hormonal. E assim, é uma questão muito grave, por quê? Porque uma vez o psicológico afetado, gente, isso vai complicar a própria dieta, o tratamento, porque ele vai ter que ser mais lento, porque, olha, reensinar a pessoa a se alimentar também não é um processo fácil. Não é fácil. Reeducar, mudar hábito, não é nada fácil. A gente mexe, como eu falei, com emoções. De a vida inteira que ela sempre comeu cuscuz com leite e açúcar, para falar para ela que ela pode lançar mão de outra proposta, mas também sem excluir o cuscuz pelo resto da vida, por exemplo. Porque eu acho que para um grupo de pessoas isso vai ser bem difícil. Flávia, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo, porque a gente vai precisar ir ao intervalo, mas a gente volta já em 2 minutos, ainda falando aqui sobre a ortorexia.